Essa arte aqui eu fiz com o meu celular utilizando o aplicativo Canva. E eu vou te ensinar como é que você pode fazer ela passo a passo pelo seu celular. Com o Canva aberto, eu escolhi o tamanho quadradinho do feed do Instagram, coloquei um elemento e já vim logo com um personagem, que é o personagem Freud aqui, o nosso cantor. E aí coloquei alguns efeitos, vim colocando texto para começar a montar e preparar toda a nossa criação. Um detalhe que eu gostei bastante nessa arte foi esse nome aqui, ó, que eu coloquei em destaque do nome do personagem do cantor, né, bem aqui do lado. E aí coloquei também o efeito de ruído para dar um aspecto bem interessante. Ó. Fica uma arte que para mim fica um fundo mais gostoso de ver do que um fundo 100% liso, tá? Isso aqui é só uma apresentação geral, mas nesse vídeo aqui você vai poder assistir no canal passo a passo como foi que eu fiz todos os processos. Então vamos lá, pessoal, para começar essa criação a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir o nosso aplicativo de edição, que vai ser o aplicativo Canva. Aplicativo aberto, vamos fazer o seguinte, clicar aqui nesse maisinho pulsante, né? Esse maisinho que fica aqui no centro, e vamos escolher um tamanho personalizado para isso. Eu gosto muito de trabalhar com o tamanho 1080 por 1080. Aqui já aparece que é o post para o Instagram, aquela publicação quadradinha, tá? Vamos criar um novo design e automaticamente a sua tela aqui, a sua área de trabalho vai ser carregada. Eu quero te explicar que iremos trabalhar com algumas cores específicas aqui, mas você pode fazer simplesmente a tonalidade que você queira. Tipo, eu vou trabalhar com um tom azul. Então, eu vou vir aqui, ó, clicar aqui nessa cor, vir aqui no gradiente, né? E aqui eu vou escolher uma cor específica. Eu posso escolher manualmente ou eu posso simplesmente já colocar um código aqui. Então eu vou clicar aqui nessa parte onde tem um texto e vou colar o código do azul que eu quero. Fazendo isso aqui, eu dou um clique aqui no X, automaticamente a minha cor já está aplicada aqui. Perfeito. Agora eu vou clicar aqui nesse maisinho embaixo e vou vir na opção de Uploads. Esse upload é o seguinte, aqui são imagens que eu carreguei do meu celular para dentro do Canva. E aí simplesmente eu vou deixar um link aqui na descrição para que você tenha acesso também a essas imagens que eu vou utilizar nesse tutorial, tudo bem? Vamos lá. A primeira imagem que eu vou utilizar é essa imagem aqui que eu gosto muito. Ela cria meio que uma distorção lá no fundo e vai ficar um efeito bem interessante, ó. Eu vou posicionar ela mais ou menos aqui, nessa posição, e vou crescer aqui, deixando ela mais ou menos nesse tamanho aqui. Eu não quero deixar tão grande, mas qualquer coisa a gente pode ir vendo se a gente deixar menor ao longo do tempo, porque antes de definir o tamanho exato dela, eu quero importar uma outra imagem para cá. Então vou clicar no maisinho e vou importar essa imagem aqui do Freud. Olha só, aqui um cantor que eu estou utilizando. Essa imagem aqui, ela está com um fundo, tá? E eu tenho essa mesma imagem sem um fundo recortado. O Canva, ele tem a opção de você importar a imagem, vir aqui ó, em efeitos, e aí você vai escolher o efeito de remover o fundo. No caso, porque eu tenho o Canva Pro. Se você não tiver o Canva Pro, é só você já trazer a sua imagem do seu personagem com o fundo recortado. É possível você fazer isso, já tem vídeo aqui no canal ensinando como é que você vai fazer isso, tá? Aí nesse caso aqui eu não vou utilizar, porque caso você precise aí remover o fundo da sua imagem, simplesmente você vai num vídeo que eu ensinei e remove aí o fundo da sua imagem, tá? Eu vou deixar ele um pouquinho menor, deixar mais, acho que mais ou menos aqui assim, nessa proporção, tá? E aí, é claro que a gente vai mexer algumas coisinhas ao longo do tempo, a gente vai ajustando, mas até o momento eu vou deixar aqui por enquanto. E eu vou aplicar certos efeitos nele, que é um efeito que eu quero trazer assim para dar uma característica muito legal nessa arte. E o primeiro efeito vai ser aqui em ajustes, não é em ajustes, eu creio que é ajustes, só que a gente vai ter que isso, vai ter que rodar aqui embaixo e procurar a opção de saturação. Vamos procurar aqui a saturação, porque na saturação é a cor. Então, se eu aumentar a saturação, ela fica muito viva a cor, e se eu tirar a saturação, ela vai ficar preta e branca. E é esse o efeito que eu quero. Depois eu vou procurar aqui um pouco do contraste, isso, para a gente poder mexer um pouco no contraste. Ó. Se eu deixar o contraste negativo, ele vai ficar um pouco esbranquiçado, e se eu deixar positivo, ele vai ficar um pouco mais dark, um pouco mais escuro, e é esse o efeito que eu quero aplicar nessa imagem aqui. Vou dar um X aqui, pois os primeiros efeitos já foram aplicados, e aqui agora eu poderia aplicar outros efeitos que são efeitos de sombra. Deixa eu ver se daria certo. Então, quando eu estou com dúvida se esse efeito vai dar certo ou não, o que eu faço? Eu duplico, ó, eu duplico. E aí, agora eu vou aplicar o efeito de sombra nesse aqui que está embaixo, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque de vez em quando o Canva, ele dá alguns bugs. Então, tipo, como eu já fiz vários tipos de efeitos, como eu quero criar um efeito novo agora, que vai ser um efeito de sombra, ó, efeito sombra,
pode ser que o efeito que eu apliquei antes, ele perca. Nesse caso, parece que não perdeu. Então, se não perdeu, perfeito, né? Vamos ver se a gente pode controlar aqui o tamanho. Isso. Tem a questão da intensidade também, que eu acho que eu não vou mexer, tá tudo ok. Então, vou fechar aqui. Pronto, ó que legal. Aparentemente, não deu erro nenhum com a minha imagem. Por isso que você tem que ter muito cuidado, porque às vezes dá erro. E quando dá erro, você perde todo o efeito. Tipo, eu deixei ele preto e branco, mexi no contraste. E às vezes quando você vai aplicar um efeito a mais, tipo uma sombra ou do Auto-Tune na sua imagem, e aí isso realmente faz alguns bugs que o Canva perde toda sua arte. Então duplica, tá? O que eu quero falar para você é para você duplicar, para você não perder o que já foi feito. Então vou posicionar mais ou menos aqui assim. E olha só como a sombra fica interessante, porque a sombra ela cria um distanciamento do nosso personagem com o fundo. Então ele cria um relevo, tá? Só que aí a gente vai partir, é claro, para outras dicas aqui. E a primeira dica que eu vou fazer é o seguinte. Vamos subir um pouquinho. Isso, vou subir um pouquinho para deixar quase rente aqui. E aí eu vou subir junto aqui também. Pro cabelinho dele ficar mais ou menos aqui, ó, tá? Porque ele tem um cabelo um pouco mais espichado, né? Então vou deixar mais ou menos aqui assim. E agora eu vou clicar no maisinho e vou vir com o elemento do próprio Canva, que é esse elemento aqui, é de elementos de formas, tá? E aí eu vou clicar nessa primeira forma aqui, dar um clique nela, e aí vai dar um zoom, aí eu gosto de clicar fora, né, para tirar o zoom. E aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alinhar aqui o quadrado nesse efeito e vou crescer aqui para alinhar do outro lado. E agora eu vou descer aqui até a parte inferior, até fechar aqui o nosso personagem. E aqui embaixo eu não vou aproximar até o final. Eu quero que fique realmente essa distância, que nem tem uma distância lá em cima, tá? Vou clicar aqui e quero pegar a mesma cor lá do fundo, o preto. Pronto, então aqui a gente já criou uma camada interessante. É claro que eu posso fazer ajuste, sempre eu posso fazer ajuste. Aqui não é o local específico, final que a gente vai utilizar, mas eu gosto de ir montando e depois a gente vai ajustando, tá? Para a gente saber exatamente o local de cada coisa, eu tenho que começar a aplicar o texto, né? Então, vamos começar a colocar o texto para a gente ver como ficaria, né? Então, clique ali no maisinho, vou colocar o texto. A primeira coisa que eu já vou chegar colocando vai ser o nome do nosso personagem aqui, que nesse caso é o Freud. Essa fonte aqui é uma fonte padrão que vem, mas a gente pode trocar ela, vindo aqui em fontes. E aí a fonte que eu vou utilizar é uma fonte recente aqui, ó, que eu já utilizei antes, essa Heading No. E eu vou utilizar a Bold, que ela é um pouquinho mais grossa. Vou diminuir e eu quero deixar esse texto mais ou menos aqui assim, ó. Só que eu quero fazer um efeito como se estivesse cortando esses efeitos aqui atrás, ó, tá? Que é tipo uma ondulação, né? E como eu vou fazer esse efeito? Eu vou vir aqui, ó, em efeitos e vou vir na opção de fundo. Show. E aí, ó, já ficou um fundo ali, só que esse fundo, ele é um fundo preto. E aí eu vou fazer o quê? Vou lá em efeitos, novamente, vou na opção de fundo, clico na opção, vou subir aqui para clicar no preto e colocar um azul. E agora sim, fica a impressão que ele está recortado. Porém, parece que ele está com a opacidade, né? Porque está bem uma sombrinha aqui. Então, para a gente poder ver se realmente está com a questão de sombra, vamos ver. Clicar mais uma vez e vamos procurar transparência. Ó. Não está 100%. Então, arrasta para 100%. E agora sim, está bem cortadinho, está tudo certinho. Vamos tirar o zoom para a gente ver como ficou. Ó, já ficou interessante, já está ali bem cortado. Só que agora a gente tem que se atentar a alguma coisa aqui para não ficar estranho. Ó. Tipo, se você vai cortar, você tem que cortar realmente toda. Então, vou deixar mais ou menos aqui assim. E como o Freud ele tem uma sombra no nosso personagem, essa fonte aqui ela tem que ficar por trás da sombra dele, senão vai ficar estranho. Então, como é que eu faço para deixar por trás? Eu vou clicar aqui no fundo, vou vir em camadas, e aí eu vou procurar o nome Freud, vou segurar, e aí eu vou arrastar ela até ficar abaixo aqui do nosso personagem. E agora o efeito ele fica muito mais realista, tá vendo? Porque antes, como tinha uma sombra aqui vindo do cabelo, tava mudando essa tonalidade aqui do azul. E eu consigo até clicar um pouquinho, cadê? Isso, e arrastar um pouco mais. Ou eu posso simplesmente também, que o que está cortando é essa quininha aqui. Eu posso vir em efeitos, clicar em editar, e eu tiro esse arredondamento. Eu deixo ele mais. Isso. Se eu deixar assim, vai ficar mais interessante. Não, cliquei no personagem, que eu quero clicar no texto. Então acho que eu vou ter que vir em camadas de novo, né? Pronto, ajustado. Legal. Primeiro texto feito. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o próximo texto aqui, que vai ser um texto de agenda de shows. Então vou clicar no maisinho, vou clicar aqui para inserir um texto e vou colocar aqui agenda primeiro
Dá um clique fora, um clique novamente e vamos trocar essa fonte. Eu vou escolher a mesma fonte que eu escolhi lá em cima, bold também. Só que eu vou fazer alguns ajustes e eu vou vir aqui, ó, nessa questão de formato. Aí no formato eu vou colocar tudo maiúsculo, tá? E eu quero colocar também itálico, para ele pegar esse destaquezinho caindo, beleza? Vamos aplicar outro efeito também, que vai ser um efeito de flutuante aqui. Esse efeito de flutuante vai fazer o esquema do texto parecer que está uma camada superior da imagem de trás. Então ele meio que divide, tá? Será que eu vou utilizar essa fonte mesmo? Estou sentindo que talvez eu possa trocar ela. Então vamos ver aqui. Eu acho que em vez de usar essa Nau 71, eu vou usar essa Nau 91. Isso. Eu acho ela mais esticadinha, né? E aí eu vou diminuir um pouco, ó. Isso, essa aqui pra mim, ela caiu bem melhor, tá? Ajustar aqui, show. E aí o que eu faço? Eu quero criar um texto embaixo que eu botei agenda, e embaixo eu quero botar de shows. Então eu duplico, porque eu já pego todas as propriedades de cima, tá vendo? E aí eu vou simplesmente colocar de show. E aí completo, fica tudo certinho, bem fácil de trabalhar. A única coisa que eu vou fazer aqui é mudar a cor. Vou colocar aqui uma corzinha azul. Agora vamos dar um zoom aqui para a gente poder aproximar mais os dois textos, né? Porque eles muito separados não ficam interessantes. Tem que ficar bem próximo. Com dois dedos aqui eu vou tirar o zoom. Acho que só o agenda que eu posso subir mais um pouquinho. Tirar o zoom. Pronto. Agenda de shows. Agora, olha só o que eu particularmente gosto de fazer para deixar a minha arte toda organizada. Eu vou clicar aqui, ó, no de shows, clicar nos três pontinhos e vou vir aqui selecionar mais. Aí eu vou clicar no agenda e aí vai aparecer a opção de agrupar. Se eu fechar aqui, eu acredito, aqui, ó, agrupar. Então eu agrupei. Aí eu vou clicar aqui, ó, no Freud e vou clicar também, deixa eu ver. Eu posso cortar essas margens que estão passando aqui, né? Cortar só um pouquinho. E eu acho que o Freud eu não vou vincular com ninguém não, mas poderia vincular com uma outra camada. O que é que isso me ajuda? Isso me ajuda a eu poder mover com mais facilidade. Agora, se eu quiser mover o agenda, eu vou mover ele por inteiro, tá vendo? Não só unicamente uma palavra e depois a outra ali, tá? Agora vamos fazer os tópicos de baixo e vamos fazer aqui. Eu vou até pegar esse aqui mesmo, ó. Esse aqui eu vou duplicar, porque eu vou querer que tenha esse efeito também de borda. Só que aí eu vou dar um zoom pra gente trabalhar melhor nisso aqui. E a primeira coisa que eu vou fazer é diminuir o tamanho. Tá muito grande esse texto aqui. Então vamos trocar a fonte. Botar, eu acho que eu vou botar essa regular. Essa bold mesmo, ela tá bom. Agora o tamanho tá grande. Eu vou botar aqui quase metade. Vou botar aqui uns 18. Vamos trabalhar com 18, com 16, quando é fonte de informação. Vou colocar mais ou menos aqui, ó, e vou mudar aqui os aspectos da cor. Eu vou colocar branco ou azul o texto e o efeito lá atrás eu vou colocar branco, botar ao contrário. Vamos vir aqui e deixar branco. Agora ficou um branco 100%? Acho que não, né? Vamos ver. Agora acho que ficou. É porque eu tô selecionado, né? Tá. Deixa eu ver aqui se ele tá com algum efeito de opacidade. Não, tá não. Porque pra mim o branco não parece estar 100%, mas a gente vai ver aí ao longo do tempo se é só impressão minha ou não. Só que o texto aqui não vai ser Freud, né? Vai ser outro, vai ser o local, o dia do evento. Porque aqui embaixo eu vou botar, tipo, como eu quero fazer a agenda de show, eu vou botar os dias que vão ser os próximos shows. Então eu vou colocar aqui 30 de novembro, tá? Deixar maiúsculo 30.novembro. Eu vou deixar ele mais ou menos aqui, show. E agora eu vou clicar aqui e vou mudar essa formatação que eu acredito que está centralizado, eu quero deixar ele à esquerda, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso aqui, ó, tá vendo como tá aparecendo que tá translúcido? Deixa eu dar um clique aqui. Por isso que eu acho que não tá 100% branco isso aqui. Eu acho que eu vou ter que vir em estilo, ó, realmente, não estava 100%, então agora tá branco, tá vendo? Meus olhos não estavam enganados. Duplicar, show, vou deixar aqui na mesma linha, só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó, aqui já vai ser outro texto. Aqui vai ser o local do evento, tá? E o local do evento aqui, eu acho que eu vou colocar /Aracaju-SE. Não, assim, pronto, Aracaju-SE. Para dar um distanciamento aqui, ó, eu vou dar uma barra, e lá no fundo também eu vou dar um espaço. Cadê? Pera aí. Isso. Eu vou fazer a mesma coisa aqui na frente, ó, para ele ficar com um espacinho a mais, tá? E vou dar um puxão pra cá. Tirar o zoom aqui. Cara, eu acho que esse aqui, eu vou até fazer o seguinte, ó. Eu dei um espaço, né? Vou dar 2, 3, 4. E lá no final, 1, 2, 3, 4. Deixa eu ver agora.
Isso, eu vou deixar mais ou menos aqui assim. Vou clicar nesse segundo e vou mudar a tonalidade dele. Eu vou colocar aqui o fundo azul e a letra branca. Ou ao contrário, né? Como eu trouxe ele de origem. Cadê agora o efeito? Aqui, vamos mudar essa cor para o azul. Show. Vou fazer o que agora? Três pontinhos, selecionar, seleciono o próximo, aí fecho, vai vir aqui a opção de agrupar, e assim fica muito mais fácil. Agora eu vou crescer os dois juntos, tá vendo? Ó? Posso crescer, posso diminuir os dois juntos, vou ter um alinhamento bem melhor do que eu quero fazer. Aí, eu quero criar os próximos. Não precisa criar um por um de novo, você vai duplicar, ó. Você vai duplicar e simplesmente depois você vai entrar aqui e vai alterar o texto, tá? Então aqui coloquei dois, posso colocar mais. Então acho que eu quero colocar mais uns dois em si. Então vou clicar aqui, cadê? Tem que tentar clicar fora para pegar os dois aqui. Como eu não estou conseguindo, ó, clicar em camadas. Aí eu vou procurar aqui, show. Três pontinhos, copiar, colar. Show. Eu acho que eu vou deixar em 3 mesmo. Eu vou deixar aqui assim em 3. Para mim vai ser mais interessante. Só que eu quero colocar mais uma informação aqui embaixo. Então, se eu quero colocar mais uma informação aqui embaixo, eu tenho que reorganizar a distribuição aqui do meu Flair, porque eu quero colocar aqui o contato, tá? O contato para fechar o show. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou, certo, ver a imagem aqui do nosso cantor, eu vou diminuir um pouquinho, então vou deixar ele mais ou menos aqui. Vou subir o agenda, ó, como é bom, tá tudo agrupado, tá vendo? Vou subir aqui também, legal. E agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar, selecionar vários, e agora eu não preciso agrupar, eu só preciso levantar todos juntos, tá vendo? Deixar mais ou menos aqui assim, para mim tá bom. Vou clicar no mais e vou adicionar agora o que eu quero. Então, eu vou colocar aqui contrate, que vai ser a chamada, né, para que, tipo, uma outra cidade, uma outra casa de show contrate aqui o nosso cantor em um próximo dia disponível, né? Agora eu vou deixar ele com o regular. Lembre que eu trabalhei antes com o bold e agora eu trabalhei com o regular para diminuir um pouquinho o contraste, para não ficar tão aceso, tá? Vou deixar bem menor aqui. Vou pegar esse aqui, vou duplicar, deixar aqui por enquanto. Esse contraste aqui eu vou deixar azul, porque o de baixo eu quero branco. Deixar os dois juntos assim. E aqui eu vou colocar o número. Então o número aqui eu vou colocar o número fictício, tá? Colocar o número aqui da minha região. Não liguem querendo contratar o cantor, porque, lembrando, isso aqui é um flyer fictício. Selecionar os dois aqui e vou agrupar. E aqui agora eu posso dar um zoom para ver se está tudo ok, está tudo certinho. E tem como a gente deixar melhor esse flare. Porque, assim, em tese, tá um flare finalizado, mas eu gosto de deixar melhor colocando o efeito de granulado. Aí como eu faço? Vou vir aqui no maisinho, uploads, que são imagens que eu importei. Lembrando, vou deixar o link aqui na descrição para que você consiga fazer download dessas imagens que eu estou utilizando. E eu tenho essa imagem aqui, cadê? É a imagem que eu tenho aqui de ruído, cara. Uma imagem muito boa. Essa imagem aqui, ó, de ruído. E aí, quando você aplica, parece que tá tudo confuso, né? Porque é uma imagem que do nada tapa toda a sua tela. Só que não se preocupe. Eu não gosto de aplicar toda, eu deixo um pouquinho levantada. Assim, um pouquinho de nada. Deixa eu até dar um zoom aqui. Agora, Newton, por que você está deixando um pouquinho de nada levantado? Porque é o seguinte, quando você não faz isso, o Canva, ele pega essa imagem e substitui pela imagem do fundo. Então, se você tem uma imagem lá no fundo e você quer colocar só o efeito de granulado, você acaba perdendo a imagem do fundo porque o Canva substitui quando você bota a imagem toda completa. Então, eu deixo semi-completa, tá? Coloquei o efeito de ruído. Agora eu vou vir aqui e vou tirar a opacidade, deixar um efeito bem de leve aqui, ó. Eu coloquei primeiro só lá no fundo. Você vê aqui, se eu aumentar texto, ele não tá com ruído. Eu coloquei só lá no fundo. Aí você vai decidir se você acha melhor assim, com efeito só lá no fundo, ou se você acha melhor vir em camadas aqui, ó, e suspender esse efeito para cima de todas as imagens. Às vezes quando você faz isso, o branco, ele deixa de ser branco, ele fica um pouco mais opaco, tá? Então, por isso que eu não coloquei de primeira para que você entendesse qual a melhor posição. Eu, particularmente, vou deixar assim para que o branco ele fique mais vivo e tenha esse efeito de granulado mais lá no fundo e aqui no cantor, tá? Agora, Newton, como é que faço para exportar? Não clica aqui, tá? Se você clicar aqui, você vai simplesmente só baixar. Eu gosto de vir aqui, ó, nessa setinha para cima, tá? Quando você vem nessa setinha para cima, ele vai te dar e perguntar opções. E aí eu vou vir aqui em baixar, e aí ele vai perguntar, você quer baixar em PNG? Você quer baixar em JPEG? JPEG é ideal para compartilhar. Agora, se você quer manter
assim, a qualidade da imagem, você tem que manter em PNG, tá? Em PNG é um formato que traz mais qualidade. Porém, o Canva tem outros PDF e tudo mais, como a gente já sabe. Eu vou manter nesse aqui e vou fazer o download. Esse aqui foi simplesmente um tutorial passo a passo de como é que você consegue fazer uma arte dessa pelo o seu celular. Porém, caso você queira ter um aprendizado mais completo, tem o meu curso, que eu vou deixar também um link aqui na descrição, o meu curso Design Mobile. Lá eu vou te ensinar a dominar o seu celular fazendo artes com a ferramenta Canva, mas também com outros aplicativos como o PS Touch, que é bem conhecido, PixArt e Pixelab, tá? Te espero no próximo vídeo ou lá dentro do meu treinamento. Um abraço.